Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Luciana e nós vamos trabalhar o conteúdo de patologia através dessas videoaulas. Hoje a gente começa nosso curso e vou falar para vocês alguns conceitos básicos que a gente usa na patologia. Tudo bem? Bora aprender? Bem, o que significa patologia? Estudo dos patos? Só que não. Patos, né? Significa sofrimento, meninos. Olha aqui, patos, sofrimento. Então, eu estudo sofrimento humano aqui. Então, a patologia é o estudo das doenças, o sofrimento, ok? Então, vem daí a palavra patos. Patologia é uma ciência, pessoal, que está voltada para o estudo das alterações que acontecem no corpo, de forma geral. Então, ela visualiza, é como se fosse uma histologia, ela é uma histologia, ela é uma anatomia que preocupa tanto com a microscopia quanto a macroscopia, observando as alterações, tá? O que é anormal. Então, por isso que no início de um curso você aprende a histologia, fisiologia, anatomia, você aprende o que é normal. A patologia vem para dizer que aquilo não é normal, ok? Então, ele vai relacionar as alterações estruturais, bioquímicas e funcionais que existem nas células, tecidos e órgãos que fundamentam aquela doença. E para isso ela usa técnicas moleculares, pode usar técnicas microbiológicas, morfológicas, para poder tentar explicar o porquê e as causas daqueles sinais e sintomas que o indivíduo tem. Então, se a gente pega, por exemplo, um indivíduo que está amarelo, olha o ocular dele, está lá o olhinho amarelinho. Ele tem algo que a gente chama de icterícia. O povo aí fala tirícia, né? O que é icterícia? É a deposição de bilirrubina. Agora, por que está aumentada a bilirrubina? Por que ela está depositando para gerar esse sinal aí da icterícia? Pode ser um problema hepático, pode ser um problema da vesícula, pode ser um problema de destruição excessiva de hemácias. Então, a gente tem que explicar o porquê daquela icterícia. E a patologia vai atrás, ok? A patologia, então, ela serve de ligação entre ciências básicas e a medicina clínica. E ela é, então, a base científica para toda a medicina. Eu tenho que entender o porquê, eu tenho que entender a fisiopatologia de uma doença. Se vocês pegarem qualquer livro, parasitologia, microbiologia, livros que falam de doenças, né? Eles vão explicar todas as modificações, a fisiopatologia, por que aquele cidadão apresenta aquele sinal e sintoma, por que aquele micro-organismo causou aquele sinal e sintomas, ok? A patologia, então, ela tem 4 aspectos que devem ser levados em conta durante o processo de doença, e que é o centro da patologia. Então, a primeira coisa, a gente quer saber a causa. Depois, a gente quer entender os mecanismos que levou ao desenvolvimento daqueles sinais e sintomas. A gente quer relacionar aquelas alterações bioquímicas e estruturais que aconteceram e quais as consequências dessas alterações, né, que geraram ali durante aquela doença. E aí nós temos 4 conceitos que a gente usa, termos que vocês têm que saber. Então, por exemplo, eu falo assim, a etiologia da doença. Eu estou falando a causa da doença. Quando eu quero saber os mecanismos que levam àquela enfermidade, eu estou falando da patogenia. Quando eu falo, então, das alterações morfológicas moleculares, eu estou falando, descrevendo as lesões que foram ocasionadas por conta daquela doença. E as desordens funcionais, eu caracterizo isso como fisiopatologia. Tudo bem? Então, os mecanismos, como é que eu chamo? Patogenia. Então, eu peço assim, Zezinho, como é a patogenia da doença de Chagas? Você vai ter que descrever como é que é o mecanismo que Trypanosoma cruzi fez para levar a ter, por exemplo, lesões no coração, para ter problema cardíaco ou problema no esôfago. Quais são esses mecanismos? Tudo bem? É isso.
Outra coisa que a gente tem que levar em conta, né, são os aspectos cronológicos de uma doença. Vocês já ouviram falar que a pessoa está no período de incubação? Porque não estava incubado o vírus, né? Assim que a gente fala. Então, qual que é a diferença, né? Esses períodos, nós temos aqui 3 períodos importantes: período de incubação, período prodrômico, período de estado. Então, quando a pessoa é exposta a um fator etiológico, alguma causa que leva à doença, nem sempre ela vai manifestar. Então, eu sou exposta ao vírus, né, ao coronavírus. O vírus fica incubado e eu não tenho o quê? Nenhuma manifestação. Mas eu começo a ter algum sinal dessa COVID. Eu começo a ter coriza, dores, né? Isso é bem inespecífico. Pode ser uma gripe, simplesmente, pode ser H1N1. Então, esse período que eu tenho sinais e sintomas inespecíficos, eu chamo disso de período prodrômico. Mas imagina que estou evoluindo e agora eu consigo, né, a pessoa, eu sinto falta de ar, dificuldade de respiração imensa, meu pulmão faz um raio-x lá, está todo tomado, tudo cheio de fibrando, e isso já vai me dar o quê? Uma característica maior da doença. Você vê que a perda de paladar, a perda de olfato já fala assim, está com risco de ser COVID. Então, já vou ter sinais e sintomas típicos, e isso eu chamo de período de estado. E aí vai ter evolução, ou seja, a pessoa pode piorar o quadro dela ou pode melhorar. Então, isso é a evolução do paciente. O paciente evoluiu para piora, o paciente evoluiu para uma melhora, o paciente evoluiu para a morte. É algo assim, isso é a evolução do paciente, tudo bem? Então, podre, né? Período prodrômico é que você tem sinais e sintomas de algo inespecífico, você não sabe dizer o que tem ainda, tudo bem? Período de incubação, então a pessoa não tem o que, gente? Manifestações. Essa evolução, então, como eu mencionei, ela pode, né? O paciente pode piorar, pode evoluir para a cura e pode evoluir para o estado crônico daquela doença. Vocês já ouviram falar em fase aguda e fase crônica. Vocês fizeram imunologia, já estão senhores disso aí. Então, e ainda a crônica pode evoluir para a cura, sem sequela, com sequelas, ou pode evoluir para complicações que levam ao quê? À morte do indivíduo. Tranquilo? Bem, então, eu estou lá e sofro uma agressão. A minha célula sofre uma agressão. E isso vai estimular meu sistema imune, que vai me defender contra aquela agressão. Lembre que a resposta imune só ocorre se houver uma agressão. Essa agressão, né, essa defesa pode evoluir para uma cura ou pode ainda persistir isso, né, e causar uma adaptação da minha célula ou uma lesão. Então, primeiro vem isso aqui, agressão e defesa. Aí aquela célula pode se adaptar ou pode sofrer uma lesão. Como funciona isso? Zezinho, imagina que você está segurando uma caneta com o braço esticado. O braço esticado, a caneta está lá. Vocês conseguem imaginar que aquela caneta, segurando a caneta, o Zezinho vai ter alguma lesão? De início, vai o quê? A célula vai se adaptar, vai doendo. Mas imagina se eu deixar Zezinho 24 horas com essa caneta na mão. O que vai acontecer? O músculo precisa relaxar. Então, de início, há uma adaptação, mas depois pode sofrer o quê? Aquela mão do Zezinho? Uma lesão. Tudo bem? Então, de início, a minha célula pode se adaptar a um agente agressor, mas se persiste, não muda aquela situação, não retira o agente agressor, ocorre então uma lesão tecidual. Pergunto para os senhores, será que existe uma grande diversidade de lesões? Será que tem vários tipos de lesão celular?
que você acha, Zezinho? Só que não. Não, senhores. Mesmo a gente tendo diferentes agentes agressores, eles usam praticamente os mesmos mecanismos de agressão. E os mecanismos de defesa iniciais são sempre os mesmos. Vasodilatação, menor permeabilidade, migração de neutrófilos, ok? Então, o padrão de lesão é muito parecido. Vamos dar um exemplo para os senhores. Imagina duas situações de agentes agressores. Agentes lesivos que reduzem fluxo sanguíneo e agentes lesivos que diminuem a produção de ATP. Então, eu tenho dois agentes lesivos que mudam. Um atua, por exemplo, na mitocôndria e outro diminuindo o fluxo sanguíneo. Então, vamos imaginar que diminui o fluxo sanguíneo. Quando diminui o fluxo sanguíneo, diminui o oxigênio. Há uma hipóxia. Logo, sem oxigênio, diminui o que, gente? A produção de ATP. A célula precisa do oxigênio para estimular a mitocôndria a produzir energia, ok? Da combustão. Se faltar ATP, Zezinho, o que acontece com a célula quando falta ATP? Alguém sabe? Cadê a fisiologia? Primeira coisa que vai parar de funcionar são as bombas, que são as proteínas transportadoras. Então, nós temos lá a bomba de sódio e potássio. Ela para de funcionar. Para que serve, meninos, a bomba de sódio e potássio? O que acontece se a bomba de sódio e potássio parar de funcionar? Porque ela não tem mais ATP para funcionar. A bomba de sódio e potássio faz o seguinte, ela joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, não é isso? Então, se ela não funciona, o que vai acontecer? Vai acumular sódio que entra. O sódio continua entrando na célula sem ATP, porque entra pelo canal de sódio. Quando o sódio vem, ele puxa a água. A água vai atrás do sódio, osmose. Então, parou de funcionar essa bomba, para de sair o sódio puxa a água. E a água acumula dentro da célula, a célula fica túrgida, cheia de água. E aí a célula vai inchando, como se fosse um balão inchando d'água e explode. Ocorre o que a gente chama de lise osmótica. Então, quando diminui o oxigênio, a célula explode. Ela acumula água. Então, a bomba de sódio e potássio é importante para regular os teores de sódio e potássio e também a água. A água entra, a água sai. Água entra, a água sai. Como é que funciona isso? Ela vai correndo atrás de quem, gente? Do sódio. Então, o sódio entra pelo canal de sódio e sai pela bomba de sódio e potássio. Ok? Então, eu preciso de ATP para essa bomba funcionar. E ela é fundamental para a célula sobreviver, para a célula não explodir. Além disso, o ATP é importante para síntese celulares, né? De proteínas, ok? Metabolismo celular. Então, se eu não tenho ATP, isso vai descontrolar o pH da célula. O pH vai ficar mais ácido, porque a bomba de H+ não funciona. Então, H+ vai acumular dentro da célula. Ele acumulando dentro da célula, o pH fica ácido e as proteínas desnaturam. E aí a gente vai ver as degenerações futuramente nos outros próximos videoaulas nossas e vão entender o processo de desnaturação proteica. E os agentes lesivos que diminuem a produção de ATP? O que acontece? Então, existem substâncias tóxicas que inibem a cadeia respiratória lá da mitocôndria, ok? Isso, então, diminui a produção de ATP. E acontece o que nós acabamos de falar. A bomba de sódio e potássio para de funcionar, acumula sódio, acumula água, a célula incha e se rompe, lise osmótica. E aí, a mesma coisa com o pH intracelular. Vocês percebem que diminuindo o fluxo sanguíneo ou atuando na mitocôndria, o mecanismo de lesão é o mesmo?
há uma lise celular, uma alteração de pH, com desnaturação proteica, é o mesmo mecanismo da lesão. É o mesmo perfil de lesão. E quando a gente tem... Como é que causa lesão, né? Quando a gente põe o braço numa chapa quente, um ferro quente, ou que entra soda, por exemplo, cáustica, ou uma bactéria. Será que tem diferentes formas de lesão nesses casos? O que você acha, Zezinho? Quando acontece isso, a gente tem lesão tecidual. E aí, eu vou ter que responder isso. E aí vem o sistema imune. O que vai acontecer? Vasodilatação. Vasodilatação aumenta a diapedese. As células, né, saem, isso é a diapedese, para quem não fez imuno, e as células vão migrar para os tecidos, gerando inflamação. Então, todos esses três agentes aqui vão promover lesões teciduais que vão gerar inflamação. E aí, essa inflamação, então, os neutrófilos migrando para lá, eles vão causar liberação de radicais livres, peróxidos, que vão causar peroxidação lipídica, ou seja, dano na membrana plasmática das células. E aí vai aparecendo a morte daquelas células, ok? Contribuindo para a lesão. A agressão, meninos, então, ela gera estímulos que vão induzir nos nossos tecidos respostas adaptativas. Só que muitas vezes pode causar lesão, né? Então, eu falei para vocês, a gente tem a adaptação e tem a lesão. Uma dessas substâncias que nos protege e que são induzidos, né, pela agressão é a produção dessas proteínas, heat shock proteins, proteínas do estresse térmicos, também chamadas de chaperonas, chaperoninas, né? Essas heat shock, elas são proteínas que estão lá no citossol e ajudam no dobramento das proteínas quando estão sendo sintetizadas pelo ribossomo. Então, elas auxiliam no folding correto das proteínas. Quando a gente tem um estresse, seja ele térmico ou devido a um processo de inflamação, as células, para sobreviverem e não ter desnaturação proteica logo, elas aumentam a produção dessas heat shock. Então, essas chaperonas, elas aumentam a resistência à desnaturação proteica, aumentando a estabilidade da membrana plasmática, das membranas celulares. Isso, então, aumenta a resistência das células às agressões. Então, eu pergunto para vocês, você está com febre? Sua célula morre logo? Vai ter morte celular? Graças a Deus não, porque quando você tem febre e tem aquele agente térmico ali causando agressão, a sua célula vai produzir mais o quê? Essas heat shock, essas HSP, que vão evitar a desnaturação das suas proteínas. Então, a célula sobrevive àquele aquecimento. Mas logo, né, você vai tomar um antitempo para baixar sua febre, ok? Não pode ficar lá com febre eternamente. Outra coisa, você vai correr, vai fazer atividade física. Quando a gente corre, aumenta a circulação, aumenta a temperatura do corpo. Esse aumento de temperatura, por que não desnatura as proteínas do músculo, actina e miosina e as outras que estão sendo formadas? Por conta dessas proteínas heat shock. Então, assim, sempre que uma célula é agredida, ela produz mais essas proteínas para defender da desnaturação proteica. Por quê? Eu falei para vocês dois mecanismos ali: interrupção do fluxo sanguíneo ou diminuição do oxigênio, lesão na mitocôndria, ok? Então, logo altera o pH intracelular. Lembra que eu contei que fica mais ácido? Por que não desnatura logo? Porque tem essas chaperonas. O nome chaperona, meninos, vem do francês e significa damas de companhia. Então, na verdade, as chaperonas vão lá bonitinhas assim, abraçando as proteínas que estão sendo formadas para elas se dobrarem corretamente. Quando as proteínas não se dobram corretamente, por exemplo, elas expõem sítios hidrofóbicos para o lado de fora, elas são reconhecidas por outra classe de chaperonas que levam aquelas proteínas desnaturadas, mal feitas,
para o proteassomo. Vocês lembram o que é proteassomo? Ah, Luciana, lembra? Não. Proteassomo, Zezinho, é aquele barril de enzimas, de proteases, que degradam proteínas velhas, proteínas alteradas, proteínas virais, proteínas de bactérias, anômalas, são degradadas porque elas entram no proteassomo. E quem encaminha elas para os proteassomos são as chaperonas, que vão marcar essas proteínas alteradas num processo chamado ubiquitinação, ubictina. Ok? Tem vários tipos de chaperonas. Então, vocês vão ouvir HSP 60, HSP 70, são tamanhos das proteínas, cada uma tem uma função, ok? 60 kilodaltos, 70 kilodaltos, é isso que quer dizer. Tranquilo? Se não tiver, anotem aí suas perguntas para o nosso Meet. Bem, então, quando tem uma agressão, pode haver o quê? Uma lesão. E essa lesão pode comprometer diferentes partes do tecido. Então, existem agressões que vão comprometer as células parenquimatosas e do estroma. Tem agressões que vão comprometer os componentes intercelulares, a matriz extracelular, que eu também chamo de interstício. Então, interstício é onde tem o colágeno, as fibras elásticas, é o tecido conjuntivo, ok? Que une as células ali do órgão. Podem ainda ser maiores e atingir ainda, por exemplo, a circulação sanguínea e linfática, e podem ainda comprometer o tecido nervoso ali daquele tecido. Ok? Então, as agressões podem acontecer só aqui, ou podem acontecer em tudo, ou em um desses itens aqui. Podem causar lesões, comprometer isso aí. Então, a gente tem lá uma célula normal, que vive em homeostasia, em equilíbrio. Essa célula, ela pode sofrer o estresse, né? E aumentar a demanda dela. Então, ela vai trabalhar mais e vai ter uma adaptação. Então, o Zezinho tá lá segurando um peso, né? E todo dia, toda hora, tá mexendo com esse peso. O que vai acontecer com o músculo dele? Vai hipertrofiar, mas não morreu, não teve lesão. Ele cresceu, então ele se adaptou. Parou o estímulo, a célula volta a ser daquela forma. A fibra muscular volta a ser magrinha de novo. Volta à normalidade. Porém, se o Zezinho fica com aquele peso lá parado o dia inteiro, esse estresse vai ser nocivo e pode fazer com que as células se rompam, por exemplo, causando então a morte daquela célula. Então, dependendo do estímulo, pode ter só uma adaptação celular ou pode evoluir para uma lesão celular. Compreenderam? Então, aqui nessa tabela, meninos, que é do livro do Robbins, vocês podem ver assim, que dependendo do estímulo, existe o que a gente chama de adaptações celulares. Então, imagina que quando você tem uma demanda aumentada, eu vou correr, por exemplo, ok? Um estímulo aumentado. Eu posso ter uma hipertrofia do músculo. Ou se eu tenho um excesso de hormônio ali, estou grávida, estou gestante, tenho excesso de progesterona, estrogênio, vai ter uma hiperplasia no meu útero, vai aumentar o número de células. Mas depois que eu paro de correr, paro de fazer atividade física, eu deixo de ser gestante, que os hormônios diminuem, volta tudo ao tamanho normal, ok? Pode ainda ter uma adaptação que a gente chama de por exemplo, diferentes, por exemplo, a pessoa fuma, a pessoa tem gastrite, né? Por exemplo, alteração no pH, isso pode mudar o epitélio da parede do estômago, o epitélio da bexiga, por exemplo, o epitélio dos brônquios, e esse processo se chama metaplasia, é também uma adaptação celular. Isso aqui nós vamos estudar na próxima aula, ok? Outra coisa é quando tem uma lesão celular. Existe uma redução de nutrientes,
ou uma lesão química, ou uma infecção. E aí, esse suprimento diminuído pode ser agudo e transitório, ou pode ser progressivo e grave, durante mais tempo. Então, isso vai causar lesão aguda. Então, se falta oxigênio inicialmente para uma célula, a célula ela vai ter alterações e ela pode acumular substâncias, que nós vamos ver que se chama degeneração. A degeneração tem degeneração gordurosa, tem degeneração proteica, é acúmulo de substâncias, isso quer dizer degeneração. E é uma lesão aguda reversível, ou seja, se voltar a ter irrigação sanguínea, aquela degeneração acaba, mas é uma lesão. Porém, quando há essa redução de suprimento, essa lesão química progressiva, ela vai evoluir de uma lesão aguda reversível para uma lesão irreversível. A lesão irreversível é a necrose e a apoptose, é a morte celular. E a gente vai entender esses dois mecanismos. Além disso, existem outras alterações que podem acontecer na célula, né, que podem levar a acúmulo de substâncias intracelulares e calcificação, deposição de material. E existem lesões subletais cumulativas que podem levar ao envelhecimento celular. O que nós vamos estudar? A gente vai estudar no próximo aula as adaptações, depois as lesões reversíveis, que são as degenerações, depois as lesões irreversíveis, ok? E vai estudar o acúmulo desses pigmentos, que podem levar, por exemplo, a icterícia, que pode levar ao acúmulo de ferro e outras substâncias e calcificação. E vamos entender por que a membrana plasmática da célula envelhece, por exemplo. Tudo bem? Então, o próximo assunto nosso são as adaptações, depois as degenerações, depois necrose e apoptose. E depois os últimos. Tudo isso está dentro de um capítulo único do Robbins, que é o capítulo 1. Alguma pergunta? Esse é nosso livro, ok? E como auxiliar ainda tem o livro do Bogliolo, que foi traduzido pelo Geraldo Filho. Ok? Se tiverem perguntas, anotem aí. Obrigada pela atenção e, como diz os youtubers aí, dá um likezinho se você gostou do vídeo aqui, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula.